Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa sobre a ciência Trilogia Analítica, que unifica os campos da ciência, da filosofia e da teologia. Saibam que existem diversas publicações, uma bibliografia rica sobre esse assunto, em diversos idiomas, publicados pela Próton Editora, e cursos também em português e mais de um idioma. Nós temos cursos presenciais, cursos de graduação, nós temos o curso de gestão ambiental, de artes visuais, temos o curso de pedagogia, temos o curso de teologia clínica, vamos chamar assim, porque não é uma teologia igual às outras faculdades de teologia, é não confessional e faz uma abordagem completamente original, terapêutica, né? Então, temos cursos de pós-graduação, de medicina psicossomática, de nova física, de construção de motores ressonantes, de gestão de conflitos, de espírito-patologia, então, de leis. Por exemplo, esse assunto que o Dr. Kepp traz aqui muitas vezes sobre leis, o nosso curso de teologia, por exemplo, ele tem uma das disciplinas que trata a justiça, sobre a lei, sobre a justiça divina e a justiça e o direito como ele é praticado hoje. Então é um estudo de um grupo de advogados, pesquisadores, que está desenvolvendo um trabalho muito bonito a respeito. E isso está na nossa faculdade. Então vocês vão ter acesso a essas aulas, podem ter. É só vocês entrarem em contato com a nossa instituição. E tem também todos os livros, né? Livros terapêuticos, programas de televisão, aulas, podcasts. É uma nova ciência, né, para o mundo. Bom, eu escrevi um livro, é o último, chamado Parousia, ou seja, a restauração do paraíso. Porque muitos, né, estão esperando, vamos dizer, o chamado reino de Deus. Aliás, falando desse assunto, a gente sabe que na Europa havia muita confusão, inclusive entre as igrejas, entre as orientações religiosas. E havia muitas guerras. Então, aqueles navios que vieram para as Américas, né, para os Estados Unidos, vieram para fugir das guerras. Como agora, né? Tem esse problema da Rússia com a Ucrânia, né? É um problema perigoso de guerra. E muitos ucranianos já deu até na imprensa, quase 4 milhões deixaram a Ucrânia. Se continuar assim, vai ser um país sem gente, né? Vai ser um país desabitado. Então, o que acontece é isso, né? É a questão da orientação, que nem sempre é de acordo com a realidade, porque a ideia que o povo tem, e que todos têm em geral, é que tudo isso que está aí, direito, medicina, psicologia, psicopatologia, física, tudo está certo. E tem uma coisinha ou outra assim errada. Então, basta corrigir uma coisinha ou outra que vai tudo entrar nos eixos, né? Não é nada disso. Na base, gente, está tudo errado. Eu vou consultar o nosso Tesla moderno aqui, César Sós, que eu dei a orientação do Kepp Motor, de fazer um motor
assim, ressonante. E ele aceitou a ideia e criou, por exemplo, veja aí o nosso ventilador, né? Ele fez um ventilador que tem energia ressonante. E essa energia ressonante emite, né, uma energia assim, de acordo com a natureza humana. Enquanto que o ventilador aí, feito em geral, emite apenas o ar quente. Então, não melhora o ambiente. Então, eu queria falar com o César Soares. Ô César, qual é o principal problema da física que o senhor agora está estudando? Então, Dr. Kepp, há vários problemas, né? O principal é o que o senhor aponta no livro A Nova Física da Metafísica Desinvertida, e nesse aqui também, né? A Nova Física na Prática. O senhor fala muito dessa questão do cientista considerar que a energia vem da matéria. Esse é o principal problema. Então, tudo na ciência foi desenvolvido supondo que, se eu quero energia, eu preciso destruir a matéria para obter energia. Não é assim que a gente pensa? Se eu quero, por exemplo, fazer um carro andar, eu tenho que destruir o petróleo. A gasolina vai explodir e faz o carro andar. Então, a nossa ideia é de que eu tenho que destruir o mundo material para obter movimento, para obter energia. E é assim com o nosso gás de cozinha e com tudo mais. Mas, na verdade, quando eu observo o magnetismo, um ímã, esses ímãs de geladeira, eles têm uma força no ímã. Os senhores já notaram? Essa força do ímã, o magnetismo, ela é uma força natural da natureza limpa e que vem de fora. Só que a física convencional acha que essa energia vem do ímã, da matéria do ímã. Mas pelos estudos da nova física do Dr. Kepp, ele mostra que esse magnetismo vem de fora, ele é captado de fora. Então, se eu usar esse tipo de ímã, de magnetismo, numa máquina, como é o caso do Kepp Motor, eu vou estar emitindo para o ambiente uma energia de acordo com a natureza, de forma harmônica, de forma que as plantas vão sentir, os animais vão sentir, os seres humanos se sentem melhor, ele estabiliza o ar. Se o ar está muito quente, ele vai restaurar a temperatura do ar. Então, essa é a nova orientação do futuro. Daqui por diante, é utilizar o magnetismo como a energia. Né, Dr. Kepp? Lá em Londres, a gente tinha lá muitos livros sobre a prática na física. Então, tinha livros sobre energia. E eu tenho até hoje esse livro. Então, eu comecei com o César a estudar a questão da energia, de onde que vem. Então, eu estudei a questão da energia elétrica, né? Então, o que eu vi, né, que da energia vamos dizer, de todos os motores que existem por aí, essa energia é uma energia exterior que não pega a essência energética. Então, eu quero dizer o seguinte, que o Sérgio já deu explicação, que o ímã não faz a energia, que o ímã é praticamente um metal que suga a energia de fora. E todo ser humano é assim. Nós sugamos uma energia de fora, que pode então ser uma energia boa, uma energia que vem da energia escalar. Então eu tenho vários livros. Olha, a teologia da física, veja aqui, uma teologia que a física trouxe. Então, o que é essa teologia da física? É uma comprovação de que a questão
é mais magnética. Veja este outro livro, Magnetônica, que a energia é uma questão mais assim do magnetismo e que no aspecto elétrico, né, essa energia é brecada. Então, lá em Londres, né, nós começamos a ver que o que acontece? Eles criam, assim, no centro, o ímã, inclusive, pode girar ou não, talvez esteja até parado, né, César? Sim, senhor. O ímã no centro. E então, o ímã pega energia, depois puseram a bobina assim ao redor, segurando aquela energia. Então, é por isso que os motores estão acabando com a humanidade. Então, para pegar energia, eles usam gasolina, a parte do petróleo, que é só 7 ou 10%, né, transformada em gasolina, é um restinho, né, da energia. Então, é praticamente um processo. Até eu vou dizer uma coisa interessante, né, que o Tesla, acho que ele sabia, né, dessa questão ressonante, mas ele não pode desenvolver porque não dava lucro. Então, os indivíduos que lá nos Estados Unidos financiavam o Tesla não davam dinheiro para ele criar assim aparelhos ressonantes. Então teria até um milionário lá, ele sabia, né, que o cobre, minas de cobre, podia ser usada para a parte elétrica. Por quê, né? Então deram uma ênfase total à parte elétrica através dos fios de cobre, porque podia colocar o relógio marcando quanta energia que cada residência gasta e cobrar. Então, os bilionários, olha, gente, bilionário, viu? É tudo do capeta, viu? Porque eles querem aumentar o lucro. Esses bilionários do mundo todo, eles querem aumentar o poder, né, dos grupos deles para aumentar mais o lucro. Então, o que faz aqueles bilionários que têm, imagina, 100 bilhões de dólares, por acaso ele vai levar um dólar no caixão quando ele morrer? Bom, ele não vai ter imortalidade, né? Não vai durar para sempre. Então, por que pega essa quantia tão grande e quer fazer mais? Então, aí tem que ir na questão religiosa, né? Na questão espiritual, o mandamento que diz da avareza, né? Que um dos pecados mortais é o indivíduo que tem uma abundância de bens e não dá nada para ninguém. Ou então ele pega ainda mais, como aconteceu então desse bilionário com os cobres, que ele transformou em fios para fazer relógios para cobrar do povo. Então a gente quer dizer o seguinte, eu quero dizer que 3 coisas têm que ser gratuitas, que a natureza que, vamos dizer, Deus, né, praticamente deu de graça para o ser humano. 3 coisas têm que ser gratuitas. Alimentação, pelo menos a básica. Todos teriam o direito de se alimentar e não
a criança já nasce devendo $20.000. Que é isso? É a piada dos demônios, né? Então, alimentação em geral gratuita, só que joga fora diariamente, daria para alimentar o mundo todo. A questão do teto, né? Ter um teto para todos, né? Todos poderem usufruir de uma casa gratuitamente, sem pagar não só a alimentação, mas sem pagar a casa e até uma vestimenta assim, vamos dizer, fundamental de graça. Então, comida, roupa básica e o teto, né? Abrigo devia ser gratuito. Então a criança, coitada, nasce e já tem que ganhar $20.000 para poder se alimentar. Então tem que comprar leite, que a vaca dá de graça, e depois vendem por um preço, ou então vão aumentando o preço, a comida, leite e todos os elementos fundamentais, né? Até a água. A água, inclusive. Então, a gente chega aqui, né? Chega à conclusão de que a questão é uma questão não só individual do ser humano ser avarento, mas ter uma sociedade avarenta, uma sociedade que não quer dar o que pertence ao povo. A gasolina pertence ao povo. Nada de Rockefeller, como ele pega a gasolina para ele, como que é isso? A gasolina dele é da terra, é do povo. Ou então... O gás, né? Agora essa briga lá, uma briga por gás, por exemplo, essa brigaiada lá na Rússia, na Ucrânia, na Europa. Como assim? O gás é divino, Deus que dá tudo na natureza. Que isso, como o senhor está falando, o gás, o petróleo, os alimentos, tudo da natureza é grátis. Na Espanha, eles têm o imposto, né, uma taxa sobre o sol. Então, se a pessoa tem lá os painéis solares e ela tem um excedente de energia que veio do sol, tem que pagar para o governo. Então, agora, essa energia ressonante que o Tesla não conseguiu levar avante, nós estamos fazendo aí. Mostre o nosso ventilador, que tem 80% dessa energia magnética, que é a energia de acordo com a natureza humana. Porque essa energia elétrica, por exemplo, é uma energia contra a natureza humana, que suga, que acaba com o ser humano, que leva o ser humano para o perecimento e para a morte. Então, por que vai fazer usinas, destruir florestas? Por que faz tantas usinas elétricas e não faz um trabalho com a questão ressonância? Houve nos Estados Unidos William Reich. Ele era um judeu alemão. Ele tinha um processo também ressonante. O que aconteceu com William Reich? Ele foi preso e por quê, né? Porque ele seguia ideias freudianas. Então, o pessoal lá que era assim muito, vamos dizer, rígido. Eles são chamados de puritanos, né? Puritanos. Fala. Então, Dr. Kepp, sobre essa questão do William Reich que o senhor está falando, eu li um livro sobre a vida dele e o biógrafo dele explica num livro sobre a energia que ele trabalhava, diz que ele descobriu que essa energia, que nós sabemos que é energia magnética, ela tinha o poder de eliminar até a radioatividade, Dr. Kepp.
Inclusive os elementos radioativos, depois de uma explosão atômica, essa energia conseguia restaurar o ambiente. Então o magnetismo tem até essa propriedade. Então, César, e o que é isso agora que o cientista faz bomba atômica? Então. Por que ele não faz um crescimento energético? Isso. Por que não ajuda o povo? Por que não ajuda a natureza a crescer, a melhorar com elementos positivos e fica fazendo bombas, cantões? Imagina, um país faz tanques, canhões, faz satélites. Para quê? Para atacar o outro, para vigiar o outro. Então, essa questão de que o ser humano não ama o próximo, porque quem falou isso não é Cristo? Amai-vos uns aos outros. Essa questão de que o ser humano tem que odiar uns aos outros é do diabo. Então, nós estamos numa civilização do diabo. Então, por que a gente, por exemplo, está fazendo essa trilogia analítica? É para trazer a civilização para o ser humano, o tal reino divino, né? Por exemplo, os imigrantes lá nos Estados Unidos e no Brasil também, que fugiram da Europa, foram para os Estados Unidos, por quê? Porque lá na Europa eles não podiam ter liberdade para ter a vida como queria, a vida, vamos dizer, correta, a religião. Então foram num país que aceitava como Estados Unidos. E o país foi num crescimento incrível. Agora, até o Roosevelt, né? O Roosevelt tinha até um problema de paralisia. Ele, inclusive, não queria de jeito nenhum entrar na guerra, na chamada Primeira Guerra, né, Mundial. Segunda. O Roosevelt é da segunda. A segunda, né? Então, o Roosevelt falou: o nosso país não é um país para criar armas, para viver atacando os outros. É um país em que o povo se sentia bem. Era um Hollywood. Estados Unidos era um Hollywood, país maravilhoso. Então, foi um país feito pelas pessoas que queriam paz e conforto, que queriam viver uma vida paradisíaca, né? Como é que fala? Paradisíaca. É. Isso. Então, esse país teve esse chamado American Dream. Então, sonho americano. Então, até, vamos dizer, esse problema, né, dessa Segunda Guerra, praticamente, em que o país entrou, é como o Brasil, né? O Brasil não vai entrar em guerra. O Brasil não é um país de fazer guerra. É um país em que o povo é feliz com o que tem. É claro, né? Um outro doidinho aí vai querer ir para outro país porque não aceita, mas é problema dele. Agora, é claro que não temos só santos aqui, mas os que são bons, belos e verdadeiros, né? São aqueles que deviam orientar o país. Então, o dinheiro, gente, como está usando, o dinheiro é a energia do diabo na Terra. Virou a energia do diabo. O dinheiro deve ser subordinado à cultura, subordinado ao bem geral
E não como está agora, todo mundo feito louco atrás de dinheiro para poder comer, ter casa e Realmente, coisas. Dr. Kepp, não existe nenhum motivo para o ser humano não estar vivendo no paraíso. E se isso for conscientizado, se isso for desinvertido, nós estaremos no paraíso aqui e agora. Também, viu, Cláudia, de agradecer até ao catolicismo, esse Papa que fez uma consagração da Rússia e Ucrânia à Nossa Senhora. Ele devia ter feito há mais tempo, mas tá bom. Eu acho que Nossa Senhora não vai ficar muito brava com isso, vai aceitar agora, vai relevar o atraso. Então, até. Até. Saiba como um motor monofásico de baixa potência pode superar a eficiência dos melhores motores trifásicos industriais. Saiba como o Kepp Motor é a solução mais eficiente para motores pequenos de baixa potência. Saiba como a tecnologia do Kepp Motor usa as descobertas de Nikola Tesla da energia livre e é baseada no princípio da ressonância eletromagnetomecânica. Venha conhecer o que há de mais inovador nos campos dos motores elétricos, com esta tecnologia premiada internacionalmente e patenteada em vários países. Conheça o Kepp Motor, um motor de energia magnética ressonante que dispensa inversores e que pode ser ligado diretamente em tensão contínua ou alternada. A melhor opção motriz para uso com energia solar. Desde 2019, estes motores e ventiladores são desenhados e produzidos na oficina artesanal Kepp Motor, na cidade de Cambuquira, Minas Gerais, e são comercializados no Brasil e no mundo. Quando eu e meu sócio fundamos nossa empresa, eu queria controlar tudo, participar de tudo e não sentia muita confiança no trabalho das outras pessoas. Pouco a pouco, discutindo casos e compartilhando experiências com os demais alunos e com os professores, eu pude perceber que existia um comportamento, então eu acabava projetando, algo que eu não queria ver no trabalho dos outros. Nós estudamos muito mais do que o idioma, do que a língua. A língua é o que te traz, mas se você quer aprender sobre a vida, essa é uma escola interessante. Entre no mundo da consciência. Proton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Proton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo.